do bem, Olhar D está no ar. Este é um programa que tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. E Savoá, moda com conceito. A partir de agora, fique conosco, conteúdo interativo, dinâmico e de muito valor. Vamos receber agora a doutora Tanisa Dalmolin, ela que é cirurgiã dentista, que atua na área de harmonização facial desde 2016 e ela tem como foco gerenciar o envelhecimento com elegância e naturalidade. Nossa convidada de agora, seja muito bem-vinda, doutora Tanisa. Obrigada pelo convite, Cris. Muito obrigada, é um prazer te receber. E dando sequência à nossa entrevista anterior, surgiu um assunto lá no decorrer da nossa conversa que é sobre harmonização facial, um termo que é muitíssimo falado, mas chegou um momento que a gente já não sabia se era harmonização facial ou demonização facial. Por que que esse termo chegou em algum momento até ser alvo de profundas críticas? Bom, eu sempre digo que a diferença está no profissional. Quem está atrás do preenchedor, quem está atrás do produto, né? Exato. Hoje a gente vê exageros, né? As mulheres chegam, excesso de boca, excesso de mandíbula, excesso de queixo, excesso de malar. E aí você começa a olhar, realmente, acabou se demonizando isso, né? Sim. E por um bom tempo, eu acho que isso até se tornou um padrão, né? As pessoas queriam buscar o excesso, muito lábio, muita boca, né? Exato. E aí agora eu acho que isso também já está mudando um pouco. Tanto que é uma grande dificuldade que a gente tem no consultório, às vezes pacientes que são, a gente diz, virgens de procedimento, né? Eles chegam, porque assim, como que funciona também a consulta para você entender, Cris? Certo. O paciente chega, a gente tem que entender ele como um todo, né? Então eu preciso saber o que ele está buscando. A partir dessa queixa desse paciente, a gente vai fazer um plano de tratamento, né? Que se adeque para esse paciente. Certo. E aí, muitas vezes, a gente precisa falar em preenchimento labial. E a primeira coisa que eu falo, não, doutora, eu não vou fazer, não quero, porque eu vejo coisas horríveis, parece uma boca de pato. Isso é uma demonização. Certo. Então, assim, hoje, eu acho que tá mudando um pouco essa visão. A gente viu aí algumas famosas, alguns famosos revertendo os preenchimentos, né? Verdade. Um caso foi o da GK, que ela reverteu todos os procedimentos dela, E ficou né? mais natural, mais bonita. Muito mais natural. É. Então, eu sempre digo assim, menos é mais, né? Às vezes a paciente já chega buscando o exagero. Eu falo para ela, olha, não é o meu perfil de trabalho, né? Então, de repente, eu não sou o profissional indicado para você. Porque eu gosto de realmente trabalhar com a naturalização. Então, o que é a naturalização? É a gente olhar para o paciente, ver pontos específicos que vão embelezar. Porque ninguém é feio, né? Sim. A gente pode, cada um tem a sua beleza em específico, também né? acho. Então a gente pode ver pontos estratégicos que vão deixar essa paciente natural e que muitas vezes, que é o que acontece no consultório, as pessoas olham e falam, nossa, Cris, você tá tão diferente. O que você fez? Isso é muito bacana. Como tu tá bem? Tu tá dormindo Tu tá bem? jovem, o que você fez? E tem pessoas que fazem um mistério, elas fazem assim, eu não fiz nada, eu sou assim Exato. naturalmente. Essa é a ideia da naturalização. Então você gerencia tudo, você naturaliza, você deixa o paciente bonito. Né? Ele se olha no espelho, ele gosta do que ele está vendo. E não tem os exageros. Né? Então eu sempre digo, o que define o exagero e a naturalização é realmente a busca do paciente, porque sim, ainda tem pacientes que buscam isso, né? E o profissional que está atrás daquela seringuinha, né? Então eu digo assim, o ácido hialurônico ele pode ser o vilão, mas como ele também pode ser o mocinho bom. Então, isso tudo vai depender da dosagem, da conversa que a gente vai ter com o paciente e como que o profissional tem de postura, né? O que ele busca. Agora, nós falamos na entrevista anterior a respeito de volumização, que nem sempre é esse o necessário. Eu lembro que antigamente, quando as pessoas tinham essa queixa aqui do bulldog, da marionete,
era preenchido, né? Isso. Era anestesiado e preenchido. Hoje, por exemplo, não se faz mais isso nessa região. O bigode, principalmente. A gente tá. tem que avaliar, porque pensa, como a gente tem envelhecimento, então perdeu o coxinho de gordura, então a pele ela vem pra frente, forma então aqui o bigode, e pra baixo, então a boquinha é triste, né? Porque o músculo platisma puxa toda essa região, e o bulldoguinho, então a pelezinha vai caindo. Certo. Então você imagina, Cris, se eu simplesmente só preencher isso aqui, o que vai acontecer com o meu paciente? Vai ficar um gordinho. Vai ficar inchadinha essa parte aqui. Vai ficar inchado. Então, se o paciente tem um rostinho um pouquinho mais gordinho, ele vai ficar mais inflado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar o tecido. Olha, só de fazer assim, realmente já... A gente tem que puxar. Então, por exemplo, eu sempre falo assim em questões de queixa. Eu estou chegando na fase dos 40, né? Eu recentemente realizei o Elancê. Por quê? Quando eu chegava na frente do espelho, eu dava aquela puxadinha e falei, isso está me incomodando. Eu já tinha feito Sculptra, já tinha feito Radiesse, mas algo estava me incomodando. E eu não queria ser adepta do fio, porque o fio ele acaba puxando um pouco mais, e eu acho que o resultado dele não é tão duradouro como outras coisas. Então, eu acabei optando em fazer o Elancê de forma estratégica para justamente subir um pouquinho. Aí, como eu durmo um pouquinho mais de um lado, então essa região era uma região que estava marcando um pouquinho mais o bigode, que coloquei fios, né, fios lisos para estimular o colágeno dessa região. Que não tem o objetivo de sustentar. Não vai sustentar, porque o fio ele tem uma classificação ali dos fios lisos, que são para estímulo de colágeno, para regiões onde a gente não consegue colocar o bioestimulador líquido, né? E aí a gente tem os fios de sustentação. Certo. Então, existe essa diferença entre eles, né? Que o fio de sustentação vai ter as garrinhas. É aquele que traciona. Isso, para tracionar, certo. Isso, exatamente. Então, tu acha que na tua fase, ou que tu prefere esse uso do fio liso, porque ele vai fazer essa hidratação profunda ali, na verdade, é por região. Então, nessa região, se eu colocar um fio especular, na verdade, para eu levantar isso aqui, o que eu poderia fazer? Colocar vários fios que iriam sustentar todo esse tecido. Mas eu não queria um resultado tão exagerado. Certo. Então, no meu caso, a opção do Elancê, porque ele volumiza, então você faz pontos estratégicos que vão subir, que é exatamente essa queixa que eu tinha do bigodinho, né? E estimular um colágeno focal nessa região, onde estava mais marcadinho. Certo. Então, por isso que não se preenche. A mesma coisa o bulldoguinho. Já está caído. Tem pontos de estruturação que a gente faz com ácido hialurônico para melhorar o lábio. Mas associado a isso, eu tenho que levantar. Né? Por isso que eu sempre digo também é importante. O que é harmonização? Ela não é um procedimento. Ela é um conjunto de procedimentos que associados vão realmente dar um resultado para o paciente que seja satisfatório. Certo. Né? Então não adianta o paciente chegar lá com seus 50 anos, pensa, foram 50 anos envelhecendo, né? E achar que com uma seringa ou seja um Elancê, ou um frasco de Sculptra, ou uma seringa de preenchedor eu vou resolver. Importante isso, doutora Danisa, porque muitas vezes as pessoas colocam as suas esperanças ou as suas expectativas em um único procedimento, com uma única aplicação, e aí nós não teremos prevenção, não teremos constância, não teremos uma porção de coisas importantes. Como é que é lidar com essa expectativa do paciente que acha que em um único procedimento vai se transformar na boca da Angelina Jolie, nos olhos enfim, como é que é lidar com essa expectativa? É um pouco difícil. É um pouco difícil, até porque os procedimentos são onerosos, né? Então, são procedimentos que acabam envolvendo um alto custo. Sim. Mas aí, o que eu explico para a paciente? Veja bem, vamos pegar uma paciente de 45 anos, tá? Que geralmente é a média. Ai, doutora, meu rosto tá caído, eu tô insatisfeita, eu não tô achando legal, e eu queria fazer tal procedimento. Ela chega, eu quero fazer um preenchimento labial. Aí eu tenho que conversar e explicar. Meu bem, pense. Você está há 45 anos num processo de vida e envelhecimento, tá? Tem toda a parte hormonal de mulher, isso tudo acelera também. Sim. Então, um preenchimento labial para ti não vai resolver o que você tá tendo de queixa para mim. Né? Eu só vou resolver o seu lábio. Exato. E que muitas vezes um lábio muito pequeno, que não tem exposição de lábio quando o paciente sorri, com 1 ml eu não vou conseguir resolver. Pensa que um sachêzinho de ketchup de McDonald's, ele tem 10 ml. Agora, como é que vai imaginar 1 ml? É uma quantidade muito pequena. Então, a gente tem que realmente explicar, mostrar esses pontos. Eu gosto muito de fazer a foto do paciente, né? E colocar para ela, para nós duas sentarmos e olharmos. Olha, tá vendo esse ponto aqui? Se a gente estrutura essa região, a gente vai melhorar realmente o que você tá reclamando, né? Então, às vezes, existe um pouco essa dificuldade. Certo. Mas eu digo assim, é possível.
Basta você querer. Né? Então, por exemplo, suponhamos, doutora, deu, sei lá, 15 mil reais para fazer tudo, tá? Mas a gente não vai realizar tudo agora. A gente tem 1 ano pra gente fazer tudo isso. Então é uma questão de organização. Então, na verdade, quando tem essa primeira conversa com a paciente, onde é chegada à conclusão de quais as expectativas dela, quais os objetivos, já é feito um planejamento perfeito. Anual. Isso, eu gosto de trabalhar com a paciente o planejamento anual, né? E é para ela focar, ela entender que isso precisa ser feito. Então, nesse planejamento anual, nós podemos colocar 2 ou 3 toxinas, o preenchimento, né, o bioestimulador. Por exemplo, o Sculptra e o Elancel, eles têm uma durabilidade de 2 anos. Mas isso não quer dizer que você só vai fazer daqui 2 anos. Daqui 1 ano você pode fazer uma manutenção. Entendi. Assim como o preenchimento. Se a gente fizer um preenchimento labial, eu não vou esperar 2 anos para eu refazer. Porque aí vai ter perdido muito o efeito. Tudo, você perdeu tudo. Mas aí, por exemplo, a toxina, então nós temos esse prazo de, por exemplo, até 3 vezes ao ano. Isto. Tá, mas aí esses procedimentos que tu fez referência, eles têm um efeito de 2 anos, mas podendo ser feito novamente em 1 ano? Isto, exato. Perfeito. Né? Então, você fala, o Sculptra, ele tem uma durabilidade de produção de colágeno de 24 meses. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o colágeno inicial produzido vai ser o mesmo no final. Sim, sem assim dúvida. como a toxina. A toxina, ela não dura paralisada os 4 meses. Vai perdendo o efeito. É um efeito gradual. Exato. Então, o seu pico máximo é com 15 dias. Com 30 é quando o paciente está gostando muito do resultado. E a partir daí, assim como todas as medicações, ele vai tendo o seu declínio. Certo. Então, aos 4 ou 6 meses, a gente praticamente já não vai ter efeito. Porém, quando o paciente tem essa constância de realizar os procedimentos, a gente observa que eu tenho pacientes que já estão comigo há 5 anos fazendo toxina, né? A toxina inicial que nós fazíamos, a quantidade de unidades, não de pontos, de unidades, né? Porque num único ponto, tu pode colocar até 10 unidades, quando necessário, né? Então, vai diminuindo, porque esse músculo, ele já não está com tanta força mais, apesar de formar as novas sinapses. Né? Mas nesse caso, não cria resistência, por exemplo, nessa média de 3 vezes ao ano? Não, se a gente manter o padrão preconizado, né, em bula, não tem problema. E a pessoa precisa variar a marca, variar o tipo de toxina, ou o profissional percebe que tendo eficácia, ele pode permanecer na mesma? Eu, assim, no consultório eu acabo usando sempre a mesma. Hoje eu acabei optando em utilizar somente os produtos da Galderma, que eu acho que tem mais eficiente, né? Então a toxina Dyspor hoje ela é que entrega 100% de toxina, né? Então eu acabo utilizando sempre a mesma, não acabo não trocando. Então não tem essa necessidade de trocar. Por quê? É isso que eu te falei. Quando a gente aplica a toxina, ela bloqueia aquele neurotransmissor. Tá? Então ali ele não vai mais funcionar, mas ele forma um outro. Tá? Então não quer dizer que ele vai agir na mesma. Então por isso só que a gente tem que respeitar esse tempo, esse prazo. Agora, o Dyspor, antes se falava que o Dyspor era só em caso de resistência da toxina convencional. Hoje a gente já vê o Dyspor sendo utilizado, inclusive, de forma preventiva, né? Lá para aquele jovem de 20 anos. O que tem de diferente no Dyspor? Ele é um produto 100% puro, né? Ele é um produto que entrega 100% de qualidade. Não que as outras não entreguem, veja bem, porque isso é uma escolha de cada profissional. Então, isso é uma escolha minha, Tanisa como profissional, né? Já utilizei outras marcas. E aí, quando a gente faz um comparativo, né, de outras marcas que eu utilizava, hoje eu tenho resultados muito melhores com o Dyspor. Então, foi a minha opção. Né? Então, cada profissional vai escolher os produtos que ele quer trabalhar. Então, eu, por exemplo, no consultório, eu só trabalho com produtos de alta qualidade. Por quê? Não adianta eu querer baratear os procedimentos, né? Então, usar um produto mais barato. O que vai acontecer? O paciente vai pagar mais barato, mas ele não vai ter o resultado que eu posso entregar. Porque o produto vai acabar não sendo tão bom, né? Então, eu acabei optando em trabalhar sempre com a mesma marca, até porque como a gente tem essa parceria direto com a própria empresa, não passa por representante. Ótimo. Então, a gente faz o pedido da empresa, vem direto para mim. Porque o transporte, a forma de armazenamento dos produtos, ela é de extrema importância, né? Para a gente realmente ter efetividade. E suponhamos que eu tenha qualquer intercorrência relacionada ao produto, quando eu compro diretamente da empresa, né? Eles vão dar todo
o assistência para mim e para o paciente. Ah, perfeito. Exato, Agora, tem algumas peculiaridades do Dysport, né? Como, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que quando coloco toxina, eu já saio achando que fez efeito. Todo mundo. É algo psicológico. Mas o Dysport, de fato, faz antes. É impressão minha ou é realidade? Ele faz. Faz efeito antes. Algumas toxinas a gente vê, por exemplo, o próprio Botox, né, da Allergan, geralmente em torno de 5 a 6 dias para iniciar o efeito dele. E o Dysport, o que eu vejo em mim, o que as minhas pacientes relatam também, que com 3 dias você já começa em alguns lugares ter o resultado. Sim. O lugar que eu acho que demora mais para ver o efeito realmente é nas ruguinhas. Porque a gente tem 3 músculos agindo ali que acabam fazendo essa formação ali, né? Então acaba demorando um pouquinho mais. Mas, por exemplo, a região do frontal, a região dos olhos, o resultado é super rápido. É muito rápido. Eu sou mais otimista, eu acho que até antes dos 3 dias. Ótimo! Ótimo, eu já saio de lá, nossa, como eu estou bem. É porque assim, também onde a gente fala, o resultado nunca vai ser igual de um paciente para o outro, porque até os pontos não vão ser iguais. Sim. Então, cada paciente, cada organismo age de uma forma. Exato. Então, uns vão começar a ver o resultado antes, outros vão começar a ver o resultado depois, assim como a durabilidade. Exato. Então, para mim, pode durar 3, para a Cris pode durar 6, sem mentira, eu tenho paciente que dura 8 meses. Como? Não tem explicação. Alguma bênção da natureza, alguma coisa maravilhosa. Não tem explicação. Sim. Eu tenho 2 pacientes que elas têm durabilidade de 8 meses. Nossa, não tem explicação. Isso é uma coisa maravilhosa. Inveja, né? Inveja total. Doutora Tanisa, muitíssimo obrigada. Adorei nossa conversa. E já deixo o convite aqui para nós termos outras conversas, porque esse assunto, de fato, interessa todo mundo, né? Com toda todo certeza. mundo gosta desse assunto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, vamos rapidinho para um break comercial e voltamos já já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Voltando agora, vamos receber aqui o advogado de família, Dr. Felipe Londero, ele que é professor, que é escritor, mestre em Direito e hoje vai falar sobre guarda. Que assunto espinhento, delicado, e para isso então o nosso convidado é o Dr. Felipe. Muito obrigada por ter vindo novamente conversar conosco, fique super à vontade, para a gente é um grande privilégio conversar contigo, viu? O privilégio é todo meu, né, conversar sobre os temas que eu abordo diariamente na minha profissão, seja por petição em processos, audiências e atendimento ao cliente quase todos os dias. E guarda é um assunto que praticamente é o carro-chefe do meu trabalho. Tem muita frequência? Tem muitos casos de guarda no teu trabalho? Sim, a gente enfrenta, acho que posso dizer que quase metade dos processos envolve guarda. E, invariavelmente, todo divórcio vem
carregado, quando tem filhos menores, dessa situação, que há necessidade de regularização. E mais do que isso, quando se envolve menor de idade, a obrigatoriedade de que toda e qualquer decisão pertinente à vida dessas crianças ou adolescentes ser feito através do crivo do judiciário, por meio de um olhar do Ministério Público e do juiz. Agora, doutor Felipe, tu falou que todo o processo de divórcio, então, já se aborda a guarda para saber com quem, então, vai ficar a criança e tal. Mas quando a gente começa a tratar de assuntos como perda de guarda, pedido de guarda e tantas outras coisas, o assunto começa a ficar sério demais, né? O que tu nos diz sobre isso? A gente tem sempre que trabalhar no cliente, porque ele é o que traz a prova pra gente, a informação com a qual a gente vai trabalhar. Sim. E no momento em que, óbvio, envolve guarda, envolve questão de afeto, de presença, e às vezes a questão emocional fica aflorada e que fica difícil trazer um vislumbre sensato da realidade. Sim. Então a gente tem que trabalhar com a pessoa para ela enxergar o mesmo que a gente enxerga, para ela nos dar as pistas que a gente precisa. Né? Por exemplo, estávamos discutindo de guarda lá, ou saiu já uma decisão de que o pai ou a mãe, um deles não pode ficar com a guarda, foi excluído por uma razão X lá, que é com um fato específico ou uma circunstância que seja uma situação de risco para as crianças, então não se recomenda que aquela pessoa fique com a guarda. Que defesa a gente vai fazer isso nessa hora, né? O cliente vai vir falar o que pra gente? Vai atacar o outro. Sim. E aí, o que acontece? Atacar o outro não é a estratégia mais inteligente nesse tipo de caso, pelo menos não num primeiro momento. Porque se houve uma inversão de guarda, é porque você não teria condição para tanto. Exato. Então, primeiro a gente tem que, né, como é que limpar o nosso banheiro, né? Tipo, vamos mostrar que o que deu vazão a essa inversão de guarda não é verdade. Que sim, eu posso estar com a criança, estar com o adolescente ou com os filhos todos. Né? Então, que eu não represento uma situação de risco para minha prole. Então, no momento que eu faço isso, eu já tenho uma certa vantagem para desconstituir uma possível liminar que dê inversão de guarda. Porque atacar o outro, vamos supor que tem uma situação contra a mãe. Aí a mãe vai atacar o pai. Aí cria-se uma situação contra o pai. É mais fácil nessa hora. Então, já que houve uma situação contra daqui a pouco esse pai, o judiciário vai fazer o quê? Então vou tirar do pai, mas não vou botar para a mãe, que também a mãe porque tem a mãe problema. também já está perdendo. Então a gente tem que perceber o contexto em que as coisas estão, onde está a posição de cada peça. Não vou atacar o pai, que vai tirar dele, então vai trazer para mim. Seria automático numa situação natural, em que ambos possuem a condição moral, e a possibilidade intelectual, financeira. E no momento em que um não tem e vai atacar o outro porque o outro também não tem, não é a estratégia sadia, porque se der certo, não vai trazer a criança a partir de volta ainda. Então tu precisa, então, demonstrar que tu pode se manter com a guarda, que a inversão foi injustificada ou houve uma prova ali que não era coerente, ou que a situação que tu possa ter criado lá atrás, que expôs a criança a risco, não mais existe, e que tu está apta de novo a ter a criança contigo. O problema é complexo, né? Mas o problema é nós imaginarmos que no meio disso tudo nós temos uma criança que muitas vezes está, digamos que ela tenha ficado com a guarda com a mãe. O pai mostrou que a criança estava em situação de risco, a mãe então perde a guarda, o pai fica com a guarda. Outro processo para a criança se adaptar lá com o pai, começar a viver. Aí a mãe prova que a situação de risco que ela esteve está resolvida e que agora ela está em plenas condições de ter a guarda novamente. Volta a guarda para a mãe. E a criança nesse vai e vem? Pois é. No judiciário, a gente tem uma regra velada, porque não está escrita, mas que é de que a criança não se faz esse jogo com a criança, de ir para um lado para o outro toda hora. No momento em que tem um pai e uma mãe, e já se consolidou, por exemplo, uma situação fática de a criança com a mãe, mas o pai quer a guarda. Ou ele até pode ter melhor condição de ter a guarda do que a mãe. Mas se a criança está bem, está adaptada, tem uma rotina sadia e não tem problema, até porque a questão financeira não influencia, porque se fosse, não existiria pensão alimentícia, né? Sim. Então, se a criança está bem, o juiz não vai dizer, o pai é melhor mesmo, vai trazer para a mãe. Não vai ficar esse joguinho o tempo inteiro. Vai haver inversão quando isso for interessante efetivamente para a criança, para proteger ela de um efetivo mal. Né? Então, a mãe comprovou por A mais B que a situação de risco ainda existe. Aí também tem essa condição.
Tá. Quanto tempo levou? Demorou 3 anos para a mãe se adaptar. Aí, para se readequar, melhor perfeito. dizendo. Aí a criança já está adaptada num novo lar, numa nova rotina, junto ao pai ou à mãe, né, dependendo do caso. Então, essa reinversão, vou chamar assim, ela vai acontecer mais satisfatoriamente, de forma mais fácil, de início. Houve uma mácula que foi errada, já reparou-se, ou não era verdade. Ponto. Vamos trazer de volta, então, para onde a criança está adaptada. Mas se ela se readaptou a um novo local, aí tu vai ter que ter uma dificuldade muito grande para reinverter. Porque ela já... Porque o que acontece? Que é o que se pensa, o que se construiu a nível de doutrina para justificar isso. Quando uma criança está fora do seu habitat, quando ela está não adaptada ao ambiente que ela está inserida, ela estagna o seu desenvolvimento. Sim. Um exemplo básico. O casal está se separando, brigando muito, um sai de casa ou se muda, um deles com a criança está sem um dos entes familiares, sem o pai ou sem a mãe, num lugar diferente. Aquele ente que está ali está sempre triste, chorando, reativo, emocionalmente abalado, não consegue dar a mesma atenção para aquela criança. E a criança vai enxergar o quê? Estou insegura. Porque às vezes a criança tem 6 anos, ela regride de uma maneira de que ela tem atitudes similares a uma criança de 4. Voz mais infantilizada. Veja o quanto isso pode influenciar. Voz mais infantilizada. Muitas vezes volta a ter que até que usar uma fralda, fazer xixi na cama. Mas o que é um sinal psicológico do tipo, ei, adultos, olhem pra mim, eu estou indefeso. Ela faz isso. E ela vai, quando a gente perceber que a criança está de novo adaptada, ela vai voltar a ter atitudes condizentes com a sua faixa etária. E aí, se bagunçar tudo de novo... Mais um prejuízo para essa criança. Agora, doutor Felipe, o que faz? Tá, digamos, houve então o divórcio, a guarda ficou estabelecida com o pai e a mãe, tudo tranquilo, o pai que está com a guarda. Sim. O que faz o pai, por exemplo, perder a guarda? Assim, consolidada uma situação de fato, como eu falei, tem que ter uma situação de risco. Tá. Né? Então, houve um abuso sexual, crime contra a criança ou crimes cometidos na frente da criança. Constatou-se que ela não tem frequência escolar, está mal alimentada, está doente não medicada, não procurou consultas médicas. Então, várias situações que são, então, para além da vulnerabilidade, uma situação de risco consolidada, é mais dá para chamar de uma medida de proteção em prol da criança do que uma questão de guarda mesmo sendo invertida. E o que é a situação de vulnerabilidade? Porque muitas vezes existem nos relacionamentos isso, mas não chega a ser decisivo para a perda de guarda. A vulnerabilidade é considerado o quê? A vulnerabilidade aqui são situações que, a partir das autoridades e da presença de autoridades, seja do município, do judiciário, psicólogos, entidades escolares, conselho tutelar, CREAS, eles vão fazer algum acompanhamento para diligenciar de uma forma adequada, talvez uma falha do pai ou da mãe na atuação para com a criança. Isso não depende de briga de guarda, pode ser o casal junto, mas eles estão desajustados, então vamos ajustá-los. Né? Aí uma perda de guarda ou afastamento para uma medida de proteção para essa criança vai ser no momento em que se consolida uma situação de risco. Então, uma coisa é uma criança tomar banho 2 vezes por semana, tem que ser todo dia. Uma outra coisa é uma criança que faz meses que não toma banho e que está totalmente com a higiene fora do habitual e do recomendado. Com uma doença que não tem tratamento. Uma criança que toma poucos banhos como ao longo da semana, aí é uma vulnerabilidade que tem que ser ajustado e, em tese, é mais fácil de adequar, menos prejudicial do que tirar a criança do seio familiar. E no caso, o que precisa acontecer para a destituição do poder familiar? Porque aí nós temos o que no próximo entrevista nós podemos abordar sobre adoção também, mas, por exemplo, o casal se divorciou, digamos que a guarda então tenha ficado com a mãe, aí ela perdeu a guarda foi para o pai, mas daqui um pouco, e aí ela tem direito, a mãe tem direito ainda a visitas, a alguma frequência, acompanhamento. O que faz com que essa mãe, seja dito que essa mãe perdeu o poder familiar dela e é cortado definitivamente, então, o contato da criança com essa mãe? O mais comum, além dos casos de adoção, claro, são situações que são o caminho até para essa adoção, né? Quando, claro, na ausência de outros familiares que tenham a pretensão de ter a guarda ou tutela das crianças. Aqui a gente fala em pessoas em situação de rua, né? Não estou falando da pessoa que, por opção, vive ali, às vezes também. Mas é aquele usuário de drogas, contumaz, que vive na rua, vive para as drogas. Existem situações de rua que as pessoas
tem 1, 2 filhos ao ano quase, né? Tem Sim. várias gestações, está sempre grávida. Sim. Tem a vigilância sanitária de saúde que vai, então, acompanhar essas pessoas, o Ministério Público acompanha essas pessoas, seja por uma questão de contraceptivos, como também, a gente já ouve muito falar, e acontece mesmo, a criança nasceu lá na maternidade, já tiraram da mãe. Então, essa é a destituição do poder familiar. A criança, uma vez é levada para adoção, encontra uma família, no momento que se consolida a adoção, a destituição do poder familiar, que é o quê? Aquele pai, aquela mãe biológicos deixam de ter essa condição de genitores e perdem os direitos para com a criança, o que não se restabelece depois. Então, não vão ter visitas, não vão ter obrigação de pensão e deixam de ser pais. Mas num caso de divórcio também pode haver de uma das partes a destituição do poder familiar? Quando há crimes graves contra as crianças é muito comum, ou uma total ausência. Eu tenho alguns casos de, por exemplo, que é o mais comum, pelo menos na minha atuação, por exemplo, uma adoção pelo padrasto ou pela madrasta. E aí o outro genitor é extremamente ausente, o filho nem conhece. Aqui é um caso que é possível sim se falar. Né? Então, além de que eu já vi casos de agressão, de estupro, que, uma vez consolidados, dá para se falar também de destituição do poder familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma grande evolução, né, no Brasil, mas tu considera que ele é, de fato, se consegue ter preservado, ter como interesse maior sempre a proteção da criança? Sim, com certeza. Hoje o Ministério Público tem uma ótima atuação aqui na nossa comarca, seja a nível da vara da infância e juventude, como nas varas de família, eles olham para a criança, acima dos interesses do pai ou da mãe, que às vezes é uma guerra de egos e ninguém está olhando efetivamente para a necessidade daquela criança. Porque por isso, às vezes, eu digo que quando se fala de guarda, de visita, de pensão, às vezes a sentença judicial não agrada nenhum lado nem o outro. Mas com certeza, muitas vezes é o melhor para aquela criança, principalmente. Que é o grande objetivo, a proteção dela. Dr. Felipe, muito obrigada. Nós vamos precisar abordar muitos outros temas, voltar também talvez a este, porque tem várias, por exemplo, a adoção é um tema que desperta interesse de um número enorme de pessoas, cada vez mais, felizmente. Então nós podemos conversar numa outra oportunidade sobre adoção, como é que se dá a guarda provisória, a guarda definitiva, processo de adoção. Já deixamos a próxima pauta definida, então? Com certeza. Fechou, então. Muito obrigada, viu, doutor Felipe? Eu que agradeço. Obrigada por dispor o tempo de vir aqui para nós levarmos esse monte de informação interessante para as pessoas. Obrigada. Este foi o Olhar D de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza naturalmente. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoie, moda com conceito. Até amanhã!